Se teve um Beyblade que foi muito popular na época de Chouzets, foi o Perfect Phoenix. Exatamente porque ele tinha uma distribuição de peso muito boa para resistência, a estabilidade do combo como um todo era muito boa, e ele acabou sendo um dos Beyblades mais utilizados para competições, isso no mundo todo. Mas e o Prominence Phoenix? Será que ele é tão bom quanto seu antecessor? Hoje a gente vai fazer um teste bem simples aqui com o Prominence Phoenix para ver se ele é bom para resistência no mesmo giro especificamente. Afinal de contas, o Prominence Phoenix é muito mais pesado do que o seu antecessor, ele também é muito maior. Mas aqui vai ficar bem claro que mais peso e mais tamanho não necessariamente significa que ele é muito melhor, beleza? A gente vai testar a estabilidade e a resistência desse Perfect Phoenix num combo bem padrão, utilizando um Giga Revolve 2. E eu quero ver como ele vai se sair contra alguns oponentes. O primeiro oponente que ele vai enfrentar vai ser um Dynamite Belial normal, com F-Gear Giga Revolve 2 também, utilizando as mesmas peças de baixo, só muda o layer basicamente, pra gente ver como ele vai se sair. Dá pra ver que o Dynamite Belial é um pouquinho mais compacto também, vamos ver como eles vão se sair numa batalha aqui. É provável que essa batalha não tenha tanto recuo assim, e também é provável que o shield do Prominence acabe não se soltando tanto. Afinal de contas é para testar mesmo a resistência dos dois Beyblades, tá? Dá pra ver que o Prominence Phoenix também já inclinou bastante, mas ele também inclina bastante o oponente, né? Graças ao formato dele. E também a gente está utilizando aqui o Dynamite Battle Bay Stadium, que tem um ângulo maior em relação à arena padrão. Mas a gente percebe que o Phoenix não se deu muito bem na primeira rodada. Então lembrando que não é uma batalha para ver vencedores, é para testar a performance do Prominence Phoenix. Mais uma vez, vamos ver como eles vão se sair. A gente tem aqui uma batalha de bastante equilíbrio e também, obviamente, de resistência, para ver se esses dois Beyblades aqui conseguem se equilibrar melhor, mas dá pra ver que o Phoenix inclina muito mais fácil do que o seu oponente, hein? Claro, levando em consideração o ângulo um pouquinho maior da Arena Dynamite Battle. Estou fazendo lançamentos fortes num ângulo reto, né, paralelo ao chão, para que os Beyblades tenham aí um potencial semelhante. Mais uma vez o Phoenix inclina muito fácil. Isso é um probleminha, hein? Há de ser comentado mais pra frente nas considerações finais desse vídeo. A gente percebe que o Belial ele tem um pouquinho mais de estabilidade. É uma coisa que eu venho comentando desde o unboxing do Dynamite Belial, que ele tem uma estabilidade incrível e para combos de resistência mais ainda. O ângulo da Arena Dynamite Battle, por ser um pouco maior, ele talvez dê resultados diferentes em relação a uma arena padrão, mas é justamente isso que eu quero testar aqui. Ó, mais uma vez, mesmo que o Belial esteja um pouco inclinado, o Phoenix perde o equilíbrio muito mais fácil. Vamos lá no último round. Dá pra ver que o Prominence Phoenix ele perde com bastante consistência, né? Em termos de equilíbrio e resistência, pelo menos para esse combo do Belial. E mais uma vez ele cai. Ok. Esses testes foram feitos com o Prominence no modo normal. Agora eu vou inverter e vou colocar no modo Heavy, só para ver se alguma coisa muda. Vamos ver se alguma leve distribuição de peso, alguma característica no modo Heavy do Prominence acaba mudando a performance dele ou não, né? Mais uma vez a gente observa ele inclinando bastante em relação ao oponente. A chance dele raspar é muito grande, mesmo que o Belial esteja super inclinado, hein? Os resultados são bem constantes nesses testes.
Dessa vez joguei o Belial um pouquinho mais para a borda. E aí, mais uma vez, aquele teste de resistência. É curioso ver porque o antecessor, né, o Perfect Phoenix, era excelente para resistência, já o Prominence nem tanto. Muito contato direto no começo da batalha. Mesmo assim, o shield do Prominence não se soltou nenhuma vez, nem no modo normal e aparentemente no modo heavy também não vai se soltar. Isso porque o próprio Dynamite Belial com F-Gear não tem pontos de contato fortes o suficientes para causar um recuo grande, o bastante para acabar com o shield, né, do Prominence Phoenix. E aí a gente vê a consistência nos resultados, hein? O Prominence Phoenix vem perdendo consistentemente. Mais um round. É importante fazer vários rounds quando a gente testa combos e testa performance assim, para que a gente tenha um resultado melhor. O ideal é fazer de 15 a 20 rounds, mas para resumir o vídeo não ficar tão longo, eu faço 5 rounds para cada modo que eu estou testando aqui. E mais uma vez o Phoenix perdendo. Beleza. Bastante contato novamente, um pouquinho de recuo, não muito, mas aí a gente vê o mesmo padrão. A gente vê que esse combo, pelo menos contra o Dynamite Belial, que é um bom combo de resistência, tem perdido bastante. E aí, opa, uma vitória, hein? Temos uma vitória do Prominence Phoenix contra o Dynamite Belial. Interessante. Vamos fazer mais um teste, dessa vez contra o antecessor dele, o Perfect Phoenix, e a gente vai utilizar o Will e Revolve também. Então os combos que eu estou testando aqui para ver como eles se saem. Perfect Phoenix com bastante movimento no começo da batalha, afinal um lançamento super forte para ele, né? Ele já era a Armor. E aí a gente vê como o Perfect Phoenix é um combo interessante, né? Mesmo sendo tão menorzinho, ele acaba vencendo na resistência. Uma boa batalha. Interessante a inércia que a Armor Death acaba tendo, né? A Armor atrapalha bastante os dois combos. E ela não pode ser removida da arena, então, pelo fato dela ter atrapalhado o próprio combo, o vencedor é o Prominence dessa vez. Muito contato, os dois Beyblades têm aqui o equilíbrio completamente fora de ordem, graças aos impactos de cada um deles. O Prominence parece ser muito mais inclinado agora. Vamos ver se a resistência e a inércia vai trabalhar a favor do Perfect Phoenix, que não soltou a armadura. Da hora! Ok, agora a armadura foi para longe, está fora da arena. E aí a gente tem só o pequeno Perfect Phoenix contra o Prominence Phoenix. Vamos ver quem vai resistir mais. Oh, beleza. Temos aqui uma vitória pro Perfect Phoenix de novo. Tem muita movimentação do Perfect Phoenix, mas bem interessante o padrão que ele fez logo no começo da batalha. Desestabilizou o Prominence. Nossa, o Promise, caramba, ele inclinou demais. Tudo bem que ele desestabilizou o oponente também. Uma batalha um pouco menos constante, mas ainda assim uma vitória do Perfect Phoenix de novo. Então, resumidamente, o Prominence Phoenix é bom para resistência? Não. Não tão bom quanto o Perfect Phoenix. E o bom desse vídeo é que ele consegue mostrar pra vocês o que eu falo. Beyblades mais pesados nem sempre são realmente mais fortes.
Às vezes a evolução também não é tão forte assim. Pelo menos não no quesito resistência aqui. Isso porque depende de como que o peso está distribuído. Se a gente observar o Perfect Phoenix, a gente vê que ele tem muito metal nas extremidades, e isso vai fazer com que ele tenha um giro um pouco mais constante. O combo dele também ajuda bastante nesse quesito, usando o Will, que tem um peso bem para fora. Mas a distribuição de peso nesse layer é o que conta e é o que faz esse Beyblade ser tão incrível assim. Ele tem uma resistência muito boa por isso. Mesmo quando ele está sem a armor dele aqui, ele tem bastante consistência porque ele tem metal na extremidade, e isso faz com que ele, sendo mais compacto, acabe sendo mais interessante para a resistência. Já o Prominence Phoenix, embora seja muito mais pesado do que o Perfect Phoenix, ele tem uma distribuição de peso não tão eficiente assim. Isso porque os componentes dele não têm metal. Se removermos o shield do Prominence, a gente vai ver que ele não tem metal, e a distribuição de peso, embora pareça estar mais pro lado de fora, não vai trabalhar tão bem. O mesmo vale para o próprio Prominence aqui na parte interna. Como ele não tem metal, ele só tem a armor do layer, isso vai fazer com que ele tenha um pouco menos de estabilidade em relação à resistência, e essa é a diferença dele para o Perfect Phoenix, e por isso o Prominence não é tão bom assim para resistência contra oponentes do mesmo giro. Bom, eu espero que você tenha curtido esse teste, então não esquece de deixar um gostei e até a próxima!